Gálatas, capítulo 2, verso 11. Diz assim o texto: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Até aí. Nesta terça-feira, eu vinha de casa para a igreja, para o estudo que temos aqui na igreja, e enquanto no caminho, eu vinha pensando, já sabia do que iria falar, já tinha uma ideia do esboço da mensagem já preparado, pronto para enviar para o boletim, mas eu ainda estava pensando a respeito do tema, que tema dar a essa mensagem. E então, quando passava ali pela Rua Alvarenga, eu creio que a maioria aqui conhece, saindo da Marginal Pinheiros, entra na Rua Alvarenga, e quando passava na Rua Alvarenga, há um costumeiro trânsito ali, e quando eu encostei na fila de carros, me deparei com uma cena, a princípio assustadora. Tinham dois rapazes se pegando, atracados, assim que a princípio eu pensei, é um assalto, e o homem está reagindo, um deles deve ser o bandido e o outro é a vítima. E o carro foi encostando, e quando eu parei bem próximo deles, assim, e eu pude ver que aquela briga ali não era um assalto, mas na verdade, supostamente o homem estava ali expelindo demônios do outro, e eu pude compreender isso porque deu para ouvir a frase, era um maiorzão assim, um menorzinho, mais batatinha, e o maiorzão grudado no pescoço do pequenininho, dizendo: sai em nome de Jesus. E aí então eu entendi o que estava acontecendo. Aí a sensação de medo passou, e daí para frente foi uma sensação de decepção com aquela atitude do rapaz, de maneira assim estranha, pública e sem sabedoria, fazendo aquele tipo de coisa, e parecia era uma briga. E o Mateus e minha mãe e outros que estavam comigo puderam também se assustar um pouco. O fato é que aqueles homens se apegaram, e chegou um dado momento que o menor conseguiu se desprender do maior, que supostamente estava expulsando os demônios dele, que aparentemente ele estava alcoolizado, não tinha nada que indicasse que ele estivesse endemoniado. E quando ele se soltou e correu, parecia cena de filme. O outro voou atrás dele, abraçou, e os dois caíram no chão e rolaram. E eu fiquei vindo para a igreja e pensando naquela cena, e eu disse: de fato, esse não é um confronto necessário. Não era necessário isso. Esse não é um confronto que nós precisamos ter. Esse não é o tipo de confronto que a Bíblia nos exorta a ter. Esse é um confronto desnecessário e, no mínimo, agressivo, brutal, sem sabedoria. Não é esse tipo de atitude que se espera de cristãos. Esperamos um confronto com sabedoria, como este que Paulo vai demonstrar aqui nessa passagem. Lembrando um pouquinho do contexto da carta de Paulo aos Gálatas, nós devemos recordar que Paulo ele está defendendo a sua autoridade apostólica. A acusação que muitos judaizantes faziam em relação a Paulo é que ele fosse um apóstolo de menor categoria, ou de que sua mensagem não fosse uma mensagem autorizada como a dos demais apóstolos de Jerusalém. E então Paulo vai gastar esses 2 primeiros capítulos falando a respeito disso, que não só a sua autoridade era idêntica à dos irmãos,
também apóstolos de Jerusalém, como também a sua mensagem era a mesma mensagem. O conteúdo da sua mensagem era o mesmo, evangelho puro e verdadeiro de Jesus Cristo. Ele anunciava o evangelho da graça, ele falava a respeito da mesma liberdade cristã que os demais apóstolos falavam. A forma poderia ser diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Paulo então gasta esses 2 primeiros capítulos falando a respeito disso. E quando chegamos nesta passagem que acabamos de ler, o que nós temos aqui é justamente Paulo repreendendo Pedro, Paulo confrontando Pedro, e o texto diz, confrontando face a face, por uma postura equivocada de Pedro. Pedro estava agindo de maneira errada, Pedro estava assumindo uma postura incorreta, completamente reprovável diante de todos, e Paulo então o resiste, o confronta face a face. Não é um confronto físico, irmãos, como esse que eu acabei de contar, mas é um confronto de diálogo, onde Paulo chama Pedro à consciência com relação às suas atitudes, à sua postura diante dos irmãos gentios. O que nós temos aqui é justamente 2 apóstolos, 2 grandes homens de Deus, um confrontando o outro. É por isso que este talvez seja o texto mais polêmico que nós vamos encontrar dentro da carta aos Gálatas. É certamente o texto mais polêmico, porque nós temos exatamente 2 apóstolos, um divergindo do outro. Agora, esta que é certamente a primeira carta de Paulo, ela tem muito a nos ensinar. Esse confronto de Paulo a Pedro, face a face, traz a gente grandes ensinamentos. Eu disse que Pedro e Paulo são talvez os maiores nomes que nós temos dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja primitiva. E não é à toa que quando nós olhamos para as Escrituras, mais notadamente em Atos dos Apóstolos, os nomes que mais percebemos ali, dentre os apóstolos, são Pedro e Paulo. Se olharmos do capítulo 1 até o capítulo 12, de quem Lucas fala em Atos dos Apóstolos? Do trabalho de Pedro, do ministério de Pedro. Do capítulo 13 em diante, até o fim, até o 28, de quem que Lucas fala? De Paulo, do ministério e do trabalho desenvolvido por Paulo. Portanto, nós estamos diante de 2 grandes homens da história da igreja, 2 grandes apóstolos, servos capacitados e vocacionados por Deus para o apostolado, mas que divergiram em um dado momento. E esta divergência, esse confronto foi absolutamente necessário. Foi um confronto necessário. E por que esse confronto foi necessário? Porque, em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo estava em perigo. Esse é o primeiro e grande e principal motivo do confronto. O Evangelho de Cristo corria sério perigo. Mas qual foi a ofensa de Pedro? Poderia se perguntar. O que Pedro fez de tão grave? O que ele ofendeu? Ele ofendeu a pureza do Evangelho de Cristo. A atitude de Pedro afrontava contra a mensagem do Evangelho de Cristo e mais, contra a unidade da Igreja de Cristo. Ora, não só Pedro, como os demais apóstolos já pregavam que esta Igreja de Cristo, ela é una, e ela é composta por diferentes povos e não só por judeus. Mas agora essa atitude de Pedro estava derrubando a sua mensagem, a mensagem de uma igreja una. E Paulo escreve esta passagem aqui quase 10 anos depois, porque o fato acontece numa época e cerca de 10 anos depois é que Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. E aí então, por que Paulo coloca esse episódio? Ele faz questão de registrar esse episódio dentro da carta que ele escreve às igrejas da região da Galácia. Por que razão Paulo estaria fazendo isso? É bem simples, irmãos. Aquilo que eu disse no início, Paulo está fazendo inicialmente uma defesa da sua autoridade apostólica,
bem como da sua mensagem. E ele está demonstrando com isso aqui aos seus questionadores, aos judaizantes, aqueles que queriam desmerecer a sua mensagem, a sua autoridade, é que ele tinha a mesma autoridade que os demais apóstolos, tanto assim é que ele precisa em um dado momento corrigir ao apóstolo Pedro, que era tido como um coluna da igreja. E veja, irmãos, e não é só Pedro, Barnabé e outros também. Mas não é só isso, ele vai mostrar que esta mensagem que ele traz é justamente a mesma mensagem que os apóstolos ensinavam. Mas o que estava acontecendo era uma distorção dentro da conduta, dentro das atitudes de Pedro. Pedro conhecia o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho, ele também ensinava, ele também pregava, mas o que nós vamos ter é um desvio na atitude de Pedro. E é isso que Paulo passa a corrigir. Veja, irmãos, que o que estava em jogo aqui era a credibilidade do evangelho da graça, e isso era algo muito sério, isso era algo extremamente importante, e é por isso que o apóstolo Paulo vai se levantar contra essa postura errada, essa conduta equivocada de Pedro. O que estava em jogo era a doutrina da graça de Cristo. Se Paulo se calasse e aceitasse aquela atitude divisiva dentro da igreja, certamente a doutrina da graça poderia ter sido muito corroída. A ideia de que é necessário circuncidar-se para ser salvo poderia prevalecer. A ideia de que é mediante as obras da lei e não pela graça por meio da fé somente. Essa doutrina tão importante poderia sucumbir diante do erro dos judaizantes. E é por isso que Paulo se levanta bravamente, não faz relações públicas aqui, mas corrige a Pedro, face a face. Agora, irmãos, tem um detalhe dentro desse texto que a gente não pode deixar de mencionar, deixar de falar, é que essa passagem lança por terra a questão do primado de Pedro como representante dos papas hoje. Lança por terra a questão da autoridade irrefutável do Papa. Ou seja, veja, irmãos, que o texto mostra claramente Pedro sendo corrigido por Paulo. Veja que se Pedro não era inerrante, se Pedro tinha tantas falhas e precisou em vários momentos, esse não foi o primeiro, ser corrigido, que dirá então, que se dirá do Papa? Logo, não há que se crer em qualquer tipo de autoridade irrefutável do Papa. Mas deixe isso de lado agora e vamos pensar no seguinte, irmãos. Paulo ele está nos mostrando, ao relembrar esse episódio com Pedro, que o Evangelho não pode ser depreciado. O Evangelho não pode, de forma alguma, ser distorcido por quem quer que seja. E nós devemos nos levantar em defesa do Evangelho de Cristo. Por outro lado, o texto também se aplica a nós, mostrando-nos que devemos nos colocar de maneira atenta, devemos nos guardar de ceder às tentações. E quais tipos de tentações que eu estou dizendo que nós temos que tomar o cuidado para não cair? É justamente de ceder a um desejo de algum amigo, e um desejo impróprio para agradar o amigo, para agradar qualquer pessoa que seja, ou talvez para não causar algum escândalo, eu cedo. Temos que tomar cuidado com esse tipo de postura, porque quando se fala da autoridade do Evangelho de Cristo, da verdade do Evangelho, nós não podemos transigir, irmãos, nós não podemos ceder, nós não podemos pôr panos quentes. Nós temos que tomar muito cuidado, ser cautelosos com relação a isso, para não sucumbir diante deste pecado da omissão. E temos que ser cautelosos porque Pedro tão facilmente caiu nesse erro, nós também podemos cair. Sejamos cautelosos. Mas alguém pode perguntar, por que Paulo confrontou a Pedro assim publicamente? Por que ele não foi lá, chamou Pedro de canto? Porque o texto mostra que foi publicamente, não foi de canto. Por que
Paulo não foi lá e chamou Pedro num canto e conversou a sós com ele, irmãos? Poderia Paulo ter feito isso? Poderia, né? Mas não devia, e não fez. O que Paulo fez foi corrigir, confrontar Pedro publicamente, porque o erro de Pedro era público, era notório a todos, e portanto a correção tinha que ser da mesma forma, para que surtisse efeito necessário. Irmãos, o exemplo de Paulo aqui nos ensina, nos traz um ensinamento precioso. Aqueles que cometem pecados notórios a todos, devem também ser repreendidos publicamente, no âmbito da igreja. E qual é o propósito disso, irmãos? O propósito é que o pecado de tais pessoas não pode se tornar um exemplo perigoso, porque se for deixado impune, vai se tornar um exemplo perigoso para toda a igreja. E é por isso que Pedro corrige a Paulo, confronta publicamente. Agora, outro motivo que confirma o fato de que o confronto era necessário, irmãos, é que a conduta de Pedro estava errada. A conduta de Pedro estava errada. Ele diz claramente que a conduta de Pedro era reprovável. E mais, ele chama esse tipo de postura de Pedro, ele dá um nome para isso que nós não gostamos de ouvir: hipocrisia. Ele chama esta conduta de Pedro de hipocrisia. Eis aí a razão porque o confronto era necessário. A conduta de Pedro estava errada, suas atitudes destoavam da sua fé. A ortodoxia de Pedro estava divorciada da sua piedade cristã, da piedade que é exigida de todo cristão. Essa distorção nas atitudes de Pedro é o que motiva Paulo a corrigi-lo. Não é que Pedro não conhecesse a doutrina, ele conhecia muito bem e ele ensinou isso. Quando olhamos em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que era exatamente esta mesma doutrina defendida por Paulo, que era também ensinada por Pedro e pelos demais apóstolos. Mas o problema aqui de Pedro é um desvio na conduta, não na sua doutrina. Um fato interessante que nós não podemos deixar escapar é: onde é que se dá tudo isso? Onde é que acontece esse episódio? Esse episódio acontece justamente, como diz o verso 11, se os irmãos observarem, em Antioquia. Na Bíblia nós temos duas Antioquia, certo? Antioquia da Psídia e temos Antioquia da Síria. Esta Antioquia é exatamente a da Síria. Nós estamos falando da terceira maior cidade da época, atrás de Roma e de Alexandria. Nós estamos falando de uma grande cidade. Antioquia era um reduto de crentes gentios. É uma cidade que acolheu a mensagem de Cristo e muitos se converteram ali. Antioquia é também conhecida como um grande celeiro missionário. Antioquia vai enviar missionários para as mais longínquas regiões do mundo conhecido da época. Antioquia concentrava pessoas de diferentes regiões, povos de diferentes lugares. E esses povos receberam a mensagem de Cristo, gentios que se converteram a Cristo e levaram a mensagem para as suas terras. Antioquia tem um papel significativo dentro do Evangelho de Cristo, dentro da história da Igreja de Cristo. Antioquia também foi o lugar onde, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. É exatamente nesta cidade, Antioquia, capital da Síria, em que esse pitoresco evento acontece. É aqui que Pedro é corrigido por Paulo face a face. Irmãos, o que isso traz de tão importante? Nós estamos diante da cidade onde tinha a maior concentração de crentes gentios. Estava em jogo a unidade da Igreja de Cristo. E veja que isso foi tão importante, esta atitude de Paulo,
que certamente mais adiante nós vamos ter o Concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E ali, então, depois de ter sido exortado por Paulo, Pedro tem a sua convicção reafirmada, reforçada com relação a essa questão da aceitação de gentios à igreja de Cristo, independente da necessidade de circuncisão. Eles não precisariam de ser circuncidados para serem salvos, para serem aceitos à igreja de Cristo. E isso vai ser decidido dentro do Concílio de Jerusalém. Veja que o fato de Paulo chamar a atenção de Pedro, de confrontá-lo assim, não prejudicou a amizade deles, não fez nenhum mal à igreja, pelo contrário, a amizade entre os dois continuou a mesma, e a igreja só ganhou com isso. Nós não podemos colocar a amizade acima da verdade. Se colocarmos a amizade acima da verdade, sabe o que vai acontecer? As duas sucumbirão. Perderemos ambas, tanto verdade quanto amizade. A verdade precisa vir em primeiro. E é isso que Paulo faz. Zeloso pela verdade, ele confronta, ele rechaça Pedro face a face, publicamente, em prol da saúde da igreja de sua época. Veja, irmãos, como eu disse, é muito provável que esse evento tenha acontecido antes do Concílio de Jerusalém. E por que isso? Seria muito difícil para a nossa compreensão aceitar que Pedro, depois de ter tomado aquela decisão tão importante no Concílio de Jerusalém, onde a sua palavra foi que não era necessário que os gentios se circuncidassem, que os gentios eram irmãos assim como os judeus eram iguais. É inadmissível pensar que depois de uma decisão, de uma opinião tão bem formada e fundamentada como essa, Pedro viesse a assumir esse tipo de postura. Então nós cremos que o Concílio de Jerusalém foi após esse episódio. E, inclusive, esse episódio contribuiu na convicção, na opinião de Pedro no Concílio de Jerusalém. Veja, irmãos, outro aspecto que talvez ainda torne mais grave a falha de Pedro é que essa refeição, a qual é narrada no texto, o texto fala que Pedro estava tomando refeições junto com os gentios cristãos, gentios que se converteram. Ele tinha por hábito se alimentar junto com esses irmãos, estavam juntos numa unidade perfeita. Mas aí então, quando alguns enviados da parte de Tiago, não sabemos exatamente quem são estes enviados, mas certamente eram judeus judaizantes de Jerusalém, quando estas pessoas chegam, o que faz Pedro? Pedro então, como quem pé ante pé, nas pontas dos dedos, vai saindo de mansinho e se afasta dos irmãos gentios cristãos. É como se tivéssemos aqui agora duas mesas, uma só de gentios e uma de judeus. Era isso que a atitude de Pedro estava fazendo. A atitude de Pedro estava provocando brechas na igreja. A atitude de Pedro estava levantando um muro que o sangue de Cristo já derrubou. A atitude de Pedro estava dividindo a igreja entre gentios convertidos e judeus. A atitude de Pedro estava dividindo a mesa do Senhor em duas. É exatamente no momento de refeição, e acredita-se que aqui era a festa ágape. Os irmãos sabem que é a festa do amor e que, consequentemente, após a festa do amor, o que nós tínhamos? A celebração da Santa Ceia, como bem nos conta Paulo em 1 Coríntios 11. É exatamente depois da festa ágape que vem a celebração da ceia. E exatamente aí, Pedro estava causando uma divisão. E veja, irmãos, que essa atitude não tarda a produzir consequências. E era de tamanha gravidade, era de tamanha impiedade esse tipo de atitude, porque mais adiante vai causar divisões na igreja, onde os mais abastados estavam se afastando daqueles que tinham menos.
É isso que vai acontecer em Corinto e é isso que Paulo vai corrigir naquela igreja. O que nós temos ali acontecendo em Corinto? Agora é uma divisão não racial, mas social, econômica. Enquanto em Antioquia o problema era racial, um judeu e o outro gentil, em Corinto é social. Os mais ricos, os mais pobres sendo afastados. Veja como essa atitude de causar divisão é extremamente nociva à saúde da igreja. Divide a mesa do Senhor. E é por isso que Paulo se levanta em 1 Coríntios para corrigir também esse tipo de postura errada, de divisão dentro da igreja de Cristo, que é uma igreja una. Aqueles irmãos mais abastados, quando no texto da ceia, que nós vamos ler daqui a pouco, eles estavam se afastando dos mais pobres. Uma atitude cruel, porque muitos daqueles irmãos pobres, quando chegavam para o momento da refeição, já tinha acabado. Porque aqueles mais abastados se alimentavam, se fartavam primeiro, e depois os mais pobres e simples chegavam e nada tinham para comer. É por isso que Paulo diz: esperem uns pelos outros. Quando forem cear, esperem uns pelos outros. E não só isso, irmãos, era uma atitude cruel, porque, veja, muitas daquelas pessoas, daqueles crentes convertidos, gentios convertidos, eram provenientes do escravagismo da época, e eram pessoas que não tinham uma refeição digna, e aquela era a única refeição decente que eles tinham durante a semana. E quando privados dessa única refeição decente, eram colocados numa situação absurda, de maldade. Paulo então corrige também a isso. Esse era o problema em Corinto. Antioquia, o problema era racial, judeus e gentios, que estavam sendo separados a partir de uma atitude do apóstolo Pedro. E Paulo então tem que se levantar incisivamente, contrário. E o texto nos ensina, por último, que é necessário um confronto quando o medo for maior do que o compromisso. Veja bem, se você está acompanhando aí dentro do esboço, é necessário esse confronto quando o evangelho está correndo perigo. É necessário esse confronto quando há um desvio da conduta. É necessário também o confronto quando o medo é maior do que o compromisso. Veja que Pedro, para não se indispor com um grupo de judaizantes, o que ele acaba fazendo aqui? Ele acaba desprezando os irmãos gentios, os crentes gentios. Ele dá as costas para aqueles a quem Cristo amou. Pedro teve medo de desagradar aos judaizantes, porque certamente os judaizantes, aqueles que o texto diz, enviados da parte de Tiago, conforme diz o verso 12, eles certamente dariam um relatório negativo de Pedro lá em Jerusalém. Olha, Pedro está lá, reunido com os gentios, ele se comporta como um deles, come entre eles, e isso é intolerável dentro do costume judaico. Esses eram os zelosos judaizantes da época, que ainda não tinham compreendido o verdadeiro evangelho de Cristo. E veja, irmãos, que Pedro assume essa postura justamente por medo de desagradar, medo de possivelmente perder o seu prestígio ou a sua autoridade diante dos de Jerusalém. E por medo, Pedro sucumbiu. Por medo, Pedro erra. Por medo de talvez ser perseguido ou perder o prestígio, Pedro se afasta dos seus irmãos, dá as costas para os seus irmãos gentios, para agradar aqueles que talvez nem fossem seus irmãos. O texto não é explícito, irmãos, a respeito, mas eu fico pensando aqui, e eu convido os irmãos também a pensarem um pouco sobre isso. O que passou no coração daqueles irmãos gentios? Já pararam para pensar a cena? Nós, crentes gentios, que não somos judeus,
formamos a igreja de Cristo, estamos ali junto com os apóstolos, comendo todos juntos, numa grande comunhão, uma grande festa, aquela refeição preciosa todos juntos. Daqui a pouco Pedro, Barnabé e mais alguns judeus começam a se afastar de nós. E vão para outro canto, e vão para outro lugar e se distanciam de nós. E logo nós percebemos o porquê desta reação, e o porquê dessa reação é porque alguns judeus estão chegando. E eles fazem isso para não pegar mal com os outros judeus. O que deve ter passado no coração desses irmãos? O que eles pensaram? Quero pensar que eles prontamente foram falar a Paulo a respeito daquela atitude de Pedro. Foram contar a Paulo aquilo que estava acontecendo. E ao saber disso, Paulo prontamente vai lá e confronta, face a face, a Pedro. Irmãos, o erro de um líder é sempre mais grave. Um líder não é neutro. Um líder, ele sempre influencia, seja para o bem, seja para o mal. Mas ele sempre influencia. E veja aqui no texto, aqui, a influência é clara. Se os irmãos observarem, os demais judeus, verso 13, se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Veja, irmãos, Barnabé era um modelo de crente. Barnabé, juntamente com Pedro, são aqueles que são chamados de colunas da igreja, juntamente com outros apóstolos. A atitude do líder Pedro fez com que até Barnabé e outros judeus também se deixassem levar pela mesma hipocrisia. E por que a atitude deles é chamada aqui de hipocrisia? O texto, ele tem o sentido de que ele está fazendo aquilo que ele não gostaria de fazer. A atitude deles é de algo que eles têm convicção de que aquilo não é bom, eles não desejariam fazer aquilo, mas por alguma outra causa, eles fazem. Essa causa, certamente, medo, por medo de desagradar aos judaizantes. Por conta disso, Pedro assume essa atitude. Irmãos, em questões triviais, nós podemos ser flexíveis, sim, sem dúvida temos que ser flexíveis em questões triviais, mas quando estiver em jogo a verdade do Evangelho de Cristo, quando ela estiver sendo atacada por alguém, nós não temos que ter medo de confrontar. Ainda que seja um Pedro, ainda que seja um Paulo, ainda que seja um anjo vindo do céu, nós temos que confrontar. Primeiro capítulo, verso 8, Paulo fala sobre, ainda que um anjo vos pregue outro evangelho, que seja tal anátema, maldito. Ora, irmãos, quando estiver em jogo a verdade do evangelho, nós não podemos transigir, nós temos que ser irredutíveis, temos que ter coragem, temos que confrontar. Se colocarmos a amizade em primeiro lugar, a verdade vai sucumbir. Mas se olharmos para o verdadeiro Evangelho de Cristo como prioridade, nós não aceitaremos o erro e o confrontaremos. Agora, irmãos, como aplicação para nós, mais algumas aplicações e assim encerrarmos. A nossa doutrina, ela precisa estar de acordo com a nossa prática. As nossas atitudes precisam andar de mãos dadas com aquilo que nós declaramos crer. Do contrário, a nossa atitude pode muito bem ser chamada, como Paulo chamou aqui no verso 13, hipocrisia. Irmãos, temos que ser corajosos diante da pressão. Talvez em algum momento você se sinta pressionado pelos seus amigos a transigir com a verdade, a colocar panos quentes, sabe? Aquele negócio assim de, põe a sujeira aqui debaixo do tapete, depois a gente mexe com isso. Não faça isso. Tenha coragem, não transija com a verdade.
quando o Evangelho de Cristo estiver sendo posto em xeque, saiba confrontar, tenha a coragem de confrontar. Graças a Deus que Paulo enfrentou a Pedro ali face a face e corrigiu aquela atitude errada de Pedro. Graças a Deus que fez isso, porque isso vai servir de modelo e exemplos para outros homens na história, da igreja. Como, por exemplo, Atanásio confrontando os arianos. Como, por exemplo, Martinho Lutero se levantando contra o papado. E nós, irmãos? Será que estamos dispostos a nos levantar também contra o erro pregado nos nossos dias? Contra as distorções da mensagem do Evangelho, que é propalada aí a plenos pulmões pelos 4 cantos? Será que estamos dispostos a nos levantar contra? Lembre-se que é melhor confrontar o irmão em seu rosto, face a face, do que falar mal dele pelas costas. Lembre-se que existem coisas que são perfeitamente aceitáveis às pessoas do mundo, mas que não são aceitáveis para aqueles que são discípulos de Jesus e que são chamados de cristãos. Por fim, ao ser corrigido por alguém, se você errou, seja humilde. Seja humilde. Lembre-se do exemplo de Pedro aqui. Pedro foi corrigido e isso não diminuiu em momento algum a sua importância e o seu papel dentro da história da igreja. Que o Senhor nos exorte mais e que o Espírito Santo aplique isso ao nosso coração. Amém.